Eu quero enaltecer um bem que adoro, o meu bairro onde moro, meus amigos fiéis. Dizer que do meu coração não sai Sãs Penhas, Rua Uruguai, a muda o ponto sem ré. Citar a velha fábrica das chitas, tantas garotas bonitas que o salgueiro tem aos pés. Eu quero enaltecer. Meu nome é Cláudia, eu sou professora aqui da EMEI. E a ideia do projeto surgiu a partir do trabalho que a gente já vinha realizando sobre o nome da escola. E como identidade também é um trabalho que nós realizamos na educação infantil, nós resolvemos unir o trabalho do nome da escola com a questão da identidade. Como a gente sabe que o lugar onde a gente mora é importante também na construção da nossa identidade, a gente uniu esses dois trabalhos e resolvemos fazer o projeto. Nós idealizamos o projeto em várias etapas, com um trabalho de campo, um trabalho de fotografia antiga do bairro. E a finalização seria esse documentário com vários depoimentos das pessoas que fizeram parte da construção da história do bairro. A gente espera que esse CD se torne um documento que possa ser usado não só este ano, como para as próximas gerações, para desenvolver novos projetos a partir dele. Então, eu sou Valdemar Borsari, eu moro na rua Barro Duro, número 180, Vila Campanella, exatamente na divisão do bairro Air Carvalho com o bairro de Itaquera. Eu resido desde 1975 no mesmo local. Eu me lembro daqui do entorno da escola aqui, que esses prédios aí do IPESP, né, não existiam, começaram a ser construídos na década de 80. E um detalhe curioso, essa escola não era para ser aqui, caso a proposta que foi enviada para a prefeitura fosse à frente, porque aqui seria para ser construída a igreja de Nossa Senhora Aparecida aí, que seria uma espécie de permuta, e lá então seria feita a escola, no terreno da igreja. Meu nome é Justelita Ribeiro dos Santos, moro na rua Saíra, número 160, cidade Air Carvalho. Aí a hora que eu levantei para pegar o leite e pão, aí tinha um jornalzinho. Aí eu peguei o jornalzinho, assim, muito curiosa, né? E levei para dentro da minha casa. Depois eu fui ler e estava falando assim: cidade Air Carvalho estava fazendo lote. Até naquela época que começou o baiano, eu não sabia o que se tratava lote. Porque lá é légua, na Bahia terra é légua, não é lote. E aí eu peguei, li tudo, depois morava eu, meus dois irmãos solteiros e meu esposo, tá? Naquela época eu tinha um filho só, tinha 2 aninhos. E aí eu peguei e fiquei naquilo. Eu falei assim, quando eles chegaram, eu falei, olha, onde que fica a cidade aí, Carvalho? Eles falaram, menina, lá cada dia é 50 mortos. É dentro do matagal que cada dia mora 50 mortos. Eu falei, lá tá vendendo terra, tá vendendo lote. E o que é lote? Eles falaram, mana, lote aqui é terra. Gravando. Meu nome é Antônio Rodrigues Sobrinho, nascido do dia 3 de outubro de 1937. No dia 25 de outubro de 1956, vim para São Paulo, né? Aí morei na Vila Esperança, de lá eu vim para a cidade de Air Carvalho, né? Morando na rua 16, número 335,
Hoje ela é Cabo Joia Leite, a rua. Tá gravando. Pode falar? Eu me chamo Nair Alves Rodrigues, nasci em Andradina, estado de São Paulo, né? Vim para São Paulo. Quando foi em 1958, eu mudei para Ir Carvalho, né? Nasci no dia 2 de abril de 1939 e mudei para cá em junho de 58. Quando eu mudei para Ir Carvalho, eu morava na Avenida dos Campanella, né? 345. Aí eu saía para trabalhar, não tinha condução aqui no bairro, e a gente tinha que descer até Alto Alvim a pé, para pegar o trem, aqueles trem Maria Fumaça, que ainda não estava correndo esse outro elétrico, né? Ainda era o Maria Fumaça, para ir trabalhar. A descida até Alto Alvim era totalmente rua toda cheia de barro, e a gente chegava em Alto Alvim com o sapato tudo sujo, tinha que estar limpando o sapato para poder ir trabalhar. Antigamente aqui era, como se diz, a Avenida Rui Barbosa, né? Era a primeira greba daqui do bairro, né? Eu vim morar na segunda greba, aí comprei o terreno, construí na rua 16, no 325, no mesmo bairro, né? E nessa época tinha base de 35 casas no total aqui, todas da primeira greba, né? Primeira e segunda greba. Depois que foi evoluindo, né? E agora se torna como está agora. Então, eu cheguei no bairro em janeiro de 1959, né? E na época o bairro não existia quase praticamente nada. Geraldo Afonso Florencio, eu moro na antiga Rua 23, hoje Araracanga, o número 182. Assim, praticamente a construção era para o povo, não como é hoje, que a gente começa a comprar uma coisa e não sabe se vai terminar a pagar. Porque eles faziam praticamente esse trabalho, 3 tipos de casa, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. E tinha o plano também de material de construção, que eles davam a quantidade de material, a pessoa por si mesma construía, através dos amigos, e era construída. Então, eu moro no Ir Carvalho desde fevereiro de 85, né? Nós mudamos aqui, dormimos aí 3 noites para poder conseguir um apartamento, né? Então nós fizemos muitas amizades na fila mesmo para conseguir um apartamento. Eu, no caso, não conseguiria, né? Mas o IPESP abriu os funcionários da prefeitura e foi nessa que eu consegui entrar, porque era só do estado, do IPESP. E desde que eu mudei para cá, eu era assim, a única mulher no meu prédio que trabalhava fora. A Terezinha e a Eti sempre dentro de casa. E nas conversas que nós tínhamos, surgiu a ideia de fundar uma associação no bairro, que eu falava assim muito, porque eu sempre trabalhei em SEI. E eu falava muito da carência do SEI. Eu trabalhava ali no Nicolau. E a carência era muito grande ali. Como que nós íamos resolver isso? Uma associação. Aí nós começamos a montar uma associação, trabalhar numa associação. E surgiu a Associação Jardim Aurora e adjacências na época. Hoje é só Jardim Aurora. E assim, a luta foi assim, muito grande. Que primeiro a gente queria suprir a necessidade das crianças. Então nós fomos atrás dos tickets de leite. Lá no zoológico, na secretaria, buscar ticket, fazer as fichas, ia lá, perdia dias e horas lá, até eles arrumarem tudo para trazer os tickets para nós. Depois... Oi, meu nome é Cleide e sou moradora do bairro da cidade de Carvalho por umas décadas. E gostaria de pontuar aqui a minha
a transformação que ocorreu no bairro. Na minha infância, a gente conseguia brincar no bairro, tínhamos bastante verde, bastante áreas desocupadas, e aí era objeto de um espaço livre de brincadeiras. Com o tempo foram sendo tomadas por casas e empreendimentos. E aí faz lembrar também que as ruas eram de bairro, e quando a gente subia para ir para a escola, nesse caso o 8 de maio, a escola 8 de maio, tínhamos toda a troca de sapatos, quando chovia muito, que era assim, muito engraçado. E hoje a gente vê que o bairro, pela transformação, assim, evoluiu muito. Hoje nós temos ônibus, as ruas asfaltadas, bastante moradias. Com isso, o bairro cada vez vai crescendo mais. Hoje já vem os postos de saúde, as escolas. E aí eu me sinto muito honrada de estar participando desse depoimento, por ser fruto do bairro, antes uma aluna, e hoje posso contribuir na educação. Eu sou Luiz Tarcísio, diretor da EMEI Cidade de Carvalho. O que eu tenho a dizer é que a minha história de vida tem uma relação muito forte com o bairro Cidade de Carvalho. A minha mãe, em 1957, viu um anúncio de jornal. Ela trabalhava no Largo São José do Belém e morava no Largo São José do Belém. Então, naquele momento, uma mulher de 30 e poucos anos deixar o Largo São José do Belém e vir morar em Cidade de Carvalho foi uma aventura extraordinária. E o que foi forte é que ela não veio só, ela tinha muitas primas, muitas tias, e todo mundo veio na onda. Então, a minha relação é forte com esse bairro, porque em todas as ruas aqui do bairro, praticamente, eu tinha parentes, primos, tios, avós, e por aí vai, né? Aí em 1958, minha mãe conheceu meu pai aqui, eles começaram um namoro, se casaram em 61, eu nasci em 64. Desde muito criança, minha mãe era ligada à igreja e tinha as atividades da igreja, então eu acompanhava. Eu circulei certamente, muitas vezes, no local onde hoje é a escola, que era uma praça, né, onde finalizava o bairro de Cidade de Carvalho. Uma outra experiência que é muito interessante, que me vem à cabeça também, né? Esqueci de falar uma coisa. O meu pai foi funcionário da empresa que promoveu o loteamento aqui. E ele comprou uma casa do modelo 2. Tinha 3 tipos de construção. O modelo 1, o modelo 2 e o modelo 3. O modelo 1 com um dormitório, sem sala. O modelo 2, uma casa intermediária, e o modelo 3, uma casa já maior, com sala, cozinha, 2 quartos e banheiro. Tá? Esse era o padrão de construção. Uma coisa que chamava atenção quando a gente era criança, nós morávamos num bairro que não tinha praça. Praça na acepção da palavra, praça onde a gente pudesse brincar, enfim. Né? Um bairro que foi planejado com ruas largas, que é uma coisa bacana, mas que não tinha praça. Enquanto criança, eu andava de bicicleta desde os 6 anos de idade. Eu circulava numa região que nós chamávamos de eucalipto, que saía onde hoje é o mercado Açaí, e nós íamos sair aqui no final da Aramandas, no local onde hoje está construída a escola. Para mim, naquela época, era um caminho interminável, mas eu fiz isso muitas vezes, então já passei aqui pela escola muitas vezes. Nesse bairro, onde eu tenho meus melhores amigos, onde eu constituí relação familiar, eu me casei aqui no bairro, meus filhos nasceram aqui, os meus pais morreram aqui, né? Até tem uma passagem no livro que eu gosto muito, dos 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, que ele fala que você só é do lugar quando você enterra os seus mortos, os seus ancestrais no lugar. Então eu posso dizer que eu sou desse lugar, né? Meus pais morreram. Meu nome é Débora Regina dos Santos, eu sou formada em Geografia, professora de Geografia,
morei na cidade de Carvalho desde 79 a 2012. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu desenvolvi sobre o bairro Cidade de Carvalho. Iniciei essa pesquisa no final da minha graduação no ano de 2003, antes disso no ano de 2001 e 2002, defendi em 2004, mas potencializei essa pesquisa no meu mestrado, fiz em Geografia Humana e que eu desenvolvi de 2005 até 2008 e defendi em 2009. Por que eu resolvi estudar a cidade de Carvalho? Durante a minha graduação em Geografia, a gente tomou conhecimento, falo a gente com os meus colegas, nós tivemos conhecimento sobre estudos de bairro que a Geografia Urbana realiza na cidade de São Paulo. Mas são bairros antigos, muito mais próximos da região central da cidade. E muito do que era falado desses bairros, às vezes eu enxergava na cidade de Carvalho. Mas sentia que faltava esse tratamento sobre esses bairros mais distantes do centro da cidade de São Paulo e que surgiram e se tornaram a duras penas, né, com a participação de muitos agentes envolvidos, então a população local, às vezes uma pessoa de fora, um banqueiro que fundou um bairro, enfim. Existem tantas coisas acontecendo na periferia e ela é pouco estudada. Como moradora da cidade de Carvalho, eu enxergava isso. Então eu me debrucei a estudar a cidade de Carvalho para entender qual era o lugar dela na cidade de São Paulo. E aí eu chamo como a cidade de São Paulo. Quando a cidade de Carvalho é fundada, ela já está se formando uma grande metrópole, então eu vou estudar qual o sentido da cidade de Carvalho nessa metrópole grandiosa que está se formando. Um bairro tão cheio de pessoas, tão cheio de vida que pouco era falado. E foi muito legal esse estudo porque a gente, durante a pesquisa, eu pude perceber que a cidade de Carvalho, apesar de ter uma história curta, se a gente for analisar, com os bairros mais antigos da cidade de São Paulo, então uma história que começou mais ou menos na na segunda metade do século XX, uma história de 60, 70 anos, apesar de ter uma história curta em comparação com bairros que tem mais de 100 anos, da própria Itaquera, que tem, parece que mais de 300 anos, é um bairro que tem muita potência, muitas coisas aconteceram nesse curto período de tempo. E essas coisas que aconteceram, elas se dão pelo próprio tempo de ocupação e de apropriação do espaço desse bairro. Então, a isso eu chamei de gerações de moradores da cidade de Carvalho. Então, tem a primeira geração de moradores, que são aqueles que são os chacareiros, os primeiros ocupantes desse espaço. E eu fiz um mapa, eu consegui delinear isso no mapa, localizando onde essas gerações foram se situando, as porções do espaço da cidade de Carvalho, onde preferencialmente elas se situavam. Então eu tenho outras gerações que vieram, uma outra geração que veio quando o Banco em Carvalho compra essa área e faz todo um processo de loteamento, seguindo até os padrões da época. Por isso que a gente encontra ruas muito largas aqui na cidade de Carvalho, que estavam atendendo a um padrão de loteamento que na época a cidade de São Paulo exigia. Eu tenho uma geração de moradores. Depois eu tenho uma outra geração de moradores que veio quando o Banco em Carvalho vende suas terras para o IPESP, Instituto de Previdência de São Paulo. O IPESP constrói alguns conjuntos habitacionais, como o conjunto dos Alamandas, aqui o conjunto das Araucárias, na Jaya, o conjunto das Casinhas, que estão ali estava perto da linha do trem. Então a gente tem outro grupo de pessoas vindo. Então, por exemplo, na geração anterior, quando o Banco em Carvalho faz o loteamento, quem vem para cá? Pessoas de baixa renda que conseguem financiar o seu imóvel num contrato de boa vontade, com cartelas enormes de pagamento, e que honraram seus pagamentos, que saíram do aluguel desses bairros mais antigos, como o de Santana, como as pessoas que a gente obtém, desde a cidade de Carvalho, para que poder ter a sua casa própria. Quando a próxima geração, que é do IPESP, já são aquelas pessoas, funcionários públicos, que têm acesso à moradia por meio do financiamento que o próprio Estado propiciou, por meio do IPESP. Depois dessa geração do IPESP, tem mais uma nova geração, que é quando
explode na cidade de Carvalho vários movimentos de moradia. Então a gente vai ter a moradia próxima da Avenida Diária, da avenida aqui mesmo, na região da Avenida Salamandra, onde se configurou o Jardim Vila Nova, né? Esse grande... Rua Cunha. E pro outro lado da Avenida dos Campaneiros, a gente também tem outras áreas de movimentos de moradia, por exemplo, é construído ali em Singapura. E aí, para cada uma dessas gerações, a gente vê como é que elas conseguiram imprimir a sua existência, o seu modo de viver no próprio espaço em que vivem. Então, essas ocupações, a forma de apropriação do espaço, ela nunca é linear. Ela revela a forma de apropriação e revela também as conquistas, as batalhas por uma vida melhor que cada uma dessas gerações vão construindo no seu espaço. Perguntei pra minha mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, mas que sua mãe, que é minha avó, era filha de um gaúcho que gostava de churrasco e andava de bombacho e trabalhava no rancho. E um dia bem cedinho foi caçar atrás do morro, quando ouviu alguém gritando: socorro, socorro! Era uma voz de mulher. Então o meu bisavô, um gaúcho destemido, foi correndo, galopando, imaginando o inimigo. E chegando